Olá, sétimo ano, vamos ver hoje os animais invertebrados. Quem são eles? São animais sem ossos e sem coluna vertebral. Eles são divididos em vários filos, né? Nós temos o filo porífero, cnidário, platelminto, nematelminto, artrópodes, equinodermos, anelídeos e molusco. Então, aqui nós temos alguns exemplos. A planária, por exemplo, é um platelminto, tem um corpo achatado. A esponja do mar é um porífero, tem um corpo recoberto por poros. O caracol e a vieira são moluscos, têm um corpo mole. A aranha e o camarão são artrópodes. E a estrela do mar é um equinodermo, enquanto a água-viva é um cnidário. Poríferos são animais com o corpo recoberto por poros. A nutrição dele é do tipo filtrador, ou seja, a água entra pelos poros, eles retiram os nutrientes, os pequenos peixes, as algas se alimentam de célula a célula por difusão e depois liberam no átrio que sai pelo ósculo. Vamos ver daqui a pouco tudo isso. Locomoção, eles são imóveis, são sésseis, não se locomovem, são grudadinhos lá na rocha, mas parece uma cobertura da rocha. Pode aparecer de todas as cores. A reprodução, como eles se reproduzem? De forma assexuada, por regeneração, ou seja, se eu passar uma esponja numa peneira, cada pedacinho vai virar uma nova esponja, ou por brotamento, ele cria uma espécie de galho, um brotinho aqui, depois esse brotinho se solta e cai no substrato e cresce, formando uma nova esponja. E sexuada, quando esses coanócitos, que são essas células que ficam aqui, elas se soltam, se comportando como um gameta masculino e uma outra como um gameta feminino. E esses dois gametas se encontram na água com a fecundação externa, se juntam, formam um ovo e nasce uma nova esponja. Agora vamos conhecer a estrutura corporal de uma esponja. Eles têm essa estrutura aqui que muita gente confunde com boca, que não é uma boca, porque é por onde sai a água e a areia da filtração. Isso é um ósculo. Aqui nós temos o átrio, que é esse espaço, que é apenas um espaço de passagem de água, não tem função nenhuma além disso. E aqui nós temos os poros, por onde a água entra. E esses poros é formado por células chamadas porócitos, que vão absorver esses nutrientes e passar de uma célula para outra. Essas células assim, aqui ó, que tem esse colarinho, é o coanócito. Aqui dentro desse colarinho tem um flagelo que fica sacudindo o tempo todo para que a água não fique parada aqui. Porque se ficar parada, a areia vai assentar aqui no fundo, encher esse átrio do animal todo de areia e ele vai morrer. Então, a função desse coanócito com esse flagelo é promover a circulação da água. Tem essas células aqui que são chamadas de espículas, que parecem uma espécie de grão de areia, né? Só com um formato diferente, que vai dar sustentação ao esqueleto da esponja, que é formado de uma proteína chamada espongina, que sustenta o animal. Os poríferos, eles apresentam 3 tipos de corpos diferentes e é o que dá classificação a ele. O mais simples, que o poro liga o átrio diretamente ao meio ambiente, que é aquático, né? Só tem esponja aquática, se chama asco. Esse aqui que forma essas invaginações, tá vendo? Os poros já não é direto, apesar de fazer uma comunicação direta com o meio ambiente, mas ele já é dentro de uma invaginação, promovendo um aumento da superfície de absorção. Eles podem crescer um pouquinho mais. Esse é o 5. E nós temos esse aqui que formam verdadeiros labirintos, onde os coanócitos, tá vendo? Vão ficando cada vez mais escondidos. E onde os coanócitos ficam são chamados de câmaras flageladas. E esse aqui é o leuco. Então, nós temos essas 3 classificações.
Com esse corpo é do grupo do asco, com esse corpo 5, com esse corpo leuco. Aqui nós temos a reprodução, né, esquematizada, a esponja cria um brotinho, esse brotinho cresce, se solta e forma nova esponja. Ou eu desagrego totalmente uma esponja e cada desagregado forma nova esponja. Ou o coanócito se solta de uma esponja, um outro de outra esponja, os dois se encontram fora do corpo da esponja, por isso que é chamado de fecundação externa, forma um ovo e esse ovo nasce dando origem a uma nova esponja. Qual a importância ecológica e econômica dos poríferos? Ecológica é que eles formam colônias, né? E elas estão geralmente associadas a corais, mas corais não são poríferos, corais são quinidários. Mas as esponjas se associam a esses corais, formando uma floresta colorida, só que uma floresta diferente, de animais que não se locomovem. E na economia nós utilizamos o esqueleto das esponjas, né, que é formado daquelas espículas, com a esponjinha, a espícula é sílica, e que ela é abrasiva, né, usado para polimento de carros, e até para para esfoliamento da pele humana. O outro grupo dos animais, o segundo grupo que aparece na Terra, são os quinidários. Quem são eles? Eles são animais simples, que aparece um grupo imóvel ainda, um grupo já se move. Esse imóvel, os dois tipos de corpos dos quinidários pode ser pólipo, quando é imóvel, ou medusa, quando se locomove. Eles só têm duas estruturas de folheto que germinou para dar origem a eles, né? Que é a ectoderme, a parte da pele que fica de fora, e a endoderme, a parte que fica de dentro. Eles não têm a parte do meio que chama mesoderme, por isso que eles são chamados diblásticos. A simetria é radial, porque se você fizer uma cruz sobre o corpo deles e um X, cada pedaço que você cortar vai ser exatamente igual. São aquáticos e exclusivamente marinhos. As medusas, que são essas aqui, elas nadam. Por propulsão, elas se enchem de água e jogam a água toda para fora de uma vez, promovendo um movimento contrário ao da água. Os pólipos são imóveis. E um exemplo clássico delas são as colônias de corais da Austrália, né? Que tem 200 quilômetros de esqueleto, porque eles têm um exoesqueleto de calcário, no caso dos pólipos, que formam verdadeiras montanhas. Temos aqui, né? As caravelas, que são flutuantes. Essa daqui é uma caravela portuguesa. A respiração é por difusão. Então, o oxigênio entra na célula por difusão e a respiração ocorre aí sem auxílio de órgãos. E eles são protostômios. O que significa isso? Só tem boca, não tem ânus. Aqui nós temos a estrutura, um pólipo e uma medusa. É muito parecida, a diferença é que na medusa é como se o pólipo tivesse sido invertido. Ó, boca, cavidade gastrovascular. Então, a boca começa a cavidade gastrovascular. Cavidade gastrovascular, boca. Aqui acontece a digestão aqui dentro, ó. Ela tem uma parte da digestão que é externa, que é aqui na cavidade, e outra que é interna dentro da célula. Tem os tentáculos arrodeando a boca. É nesses tentáculos que aparecem as células urticantes, chamadas quinidoblasto, que matam a presa, portanto, eles são predadores, e eles levam até a boca para se alimentar. Aqui nós temos a estrutura da pele chamada gastroderme, e o que preenche o corpo dele se chama mesogleia. Esses animais podem ter até 95% de água no seu corpo. Classificação dos quinidários. São 4. Os antozoas são as anêmonas do mar, são pólipos. E os corais, esses apresentam geralmente, os corais, né, gente? Apresentam exoesqueleto de calcário, que vai formar aquelas montanhas. Cifozoas são as algas vivas, águas vivas. Essas águas vivas porque
Você olhando para ela, ele parece um saco de plástico cheio de água. Só que nesse tentáculo tem células urticantes que ao bater na pele humana pode levar até queimadura de 3º grau. Cubozoa porque o corpo parece um cubo, tá vendo aí? E hidrozoa, esses aparecem alguns no rio Amazonas, portanto de água doce. E aqui nós temos o exemplo de simetria, que eu falei simetria radial, pode ser que alguém ainda não ouviu esse termo. Lembrando que o nosso corpo mantém simetria bilateral, 2 lados iguais. E na simetria radial, todos os cortes que fizer, vai dar partes exatamente iguais. Por isso que se chama radial. Reprodução dos quinidários. Nós temos aqui 2 hidras adultas, um macho e uma fêmea. O macho libera, tá vendo? Um espermatozoide na água, a fêmea produz um óvulo ali no corpo, o macho vai lá, ó, o espermatozoide vai lá, fecunda o óvulo, esse óvulo vai crescer, se dividir em várias células e vai se soltar do corpo, do pólipo, e cair no chão e formar um novo pólipo. Eles são imóveis. Aqui nós temos já das medusas, tá vendo? Um macho, uma fêmea, o macho libera o espermatozoide, a fêmea vai liberar o óvulo, os dois vão se encontrar na água e formar uma larva chamada plânula. Essa larva plânula vai se fixar aqui no substrato, vai crescer formando um pólipo, e o pólipo se divide formando várias éfiras, e essas éfiras vão se transformar em novas medusas. Importância econômica e ecológica dos quinidários. Serve de esconderijo para peixes. Veja que são animais, por isso que eu falei que são florestas diferentes, florestas com animais que não se locomovem. Aqui nós temos, desculpa, os quinidários das mais variadas formas. Ó, aqui são os tentáculos, tá vendo? Que fica parecendo que são pétalas, mas são os tentáculos dos pólipos e ou medusas. As medusas geralmente vão estar nadando, que fica fixo assim são pólipos. E a importância econômica é o ecoturismo de mergulho, porque é muito bonito. Então, muita gente vai mergulhar para ver essas belezas aqui, naturais. Então, essa é a importância desses animais. E a agenda é responder todas as atividades do capítulo 9.